formação do grupo, né? Então, você chega no momento de troca de comando, pós-eliminações, né? E você já tem que dar uma resposta imediata e um processo onde você tem que conhecer não só a característica de jogo da equipe, mas também comportamento individual, a sinergia que eu falei. E eu pontuei, né, da coletiva passada, após o empate, que a gente vai ajustar não só a parte física, técnica, tática, e também uma conversa entre a gente, né, para gerar essa sinergia. E depois, na coletiva da semana, e num podcast que eu participei, eu disse que eu ia prometer uma equipe diferente no espírito, no comportamento dentro de campo. Não ia prometer resultado, mas que a gente ia ver uma equipe disposta a vencer o jogo do primeiro ao último minuto, pisando no forte, trazendo os nossos torcedores juntos, né, para o jogo. Acredito que isso aconteceu. Segundo tempo, tivemos chance de definir o placar, aí não define, poderíamos ter matado, né, o jogo 2-0, aí fica aquele sufoco até o final, mas a gente teve uma postura desde o início que queria fazer o resultado de chegar a essa grande final. Parabenizei o grupo, comemorar hoje e saber que dois jogos só rival, 2 jogos grandes, uma final pesada, né? É importante saber docear bem a semana, entender bem essa semana para já fazer um primeiro jogo muito forte e depois decidir em casa diante dos nossos torcedores. Boa noite, professor Hugo Fernandes. Boa noite. CBN Natal, primeiro parabenizar pela classificação, pela vaga na final. Obrigado. O senhor colocou uma equipe aí diferenciada em relação à primeira partida, né, na semana passada. Veio com o Manuel, veio com Ezequiel, ao invés de Matheus Rocha, e muita gente questionou por que não Matheus Rocha, que é um lateral mais agudo, e o ABC necessitava vencer a partida, sim, porque o empate levaria para a disputa de pênaltis. E sem o Anderson Rosa, você acabou colocando ali o Adeilson mais aberto pelo lado direito, com o Alisson pelo lado esquerdo e 2 centroavantes, e que muita gente questionou que poderiam ocupar ali a mesma posição. Então eu queria que o senhor falasse a respeito dessas alternativas para a partida de hoje. Sim, o que eu pensei, eu analisei o Laguna através de informações, né? Os analistas me passaram a característica de jogo do Laguna, e entendi um primeiro jogo até buscando bastante informações da comissão, entendendo, conhecendo os atletas, uma equipe para o primeiro jogo. A partir daí, quando você está presente no jogo, você analisa também o jogo em si, né? E eu entendi que a gente precisava, nessa questão dos 2 caras de frente, tirar um pouco o sossego do Adalberto e do França. Incomodar, fazer os 2 desgastar, correr para trás, pressionar a saída de bola, jogar um pouco agredindo o espaço entre zagueiro e lateral, quarto zagueiro e lateral, para conseguir pôr um peso ofensivo. Então essa é a estratégia pelos 2 da frente. Quando eu fiz a troca dos 2 laterais, o Alisson tem essa característica de trazer para dentro, né? Ele não joga em cima da linha ali. Então o Alisson entra mais para dentro, possibilitando a ultrapassagem de Manuel. Manuel mais ofensivo que Sampaio, então eu optei nisso e eu não queria ficar desequilibrado. Mesmo precisando do resultado, eu não queria ter 2 jogadores na linha defensiva com agressividade. Então o Ezequiel era mais para ter esse balanço, pensando que a gente ia explorar mais o corredor com o Manuel. E o jogo no primeiro tempo, ele direcionou mais para o Ezequiel, que são as variações que o jogo te dá, né, na partida. Antes a gente pensa uma coisa e o jogo ele te dá outra. Então a ideia da troca foi essa. E a questão do Anderson Rosa, ele na sexta-feira
nas cobranças de penalidade ali, que a gente vinha repetindo 3 cada atleta na semana. Ele pisou em falso no pé de apoio e gerou um desequilíbrio na perna da batida. E gerou uma contratura ali. Ele fez um teste hoje pela manhã, não conseguiu participar do jogo, e eu optei pela entrada do Henderson, que vinha fazendo 2 semanas muito boas de treinamento, e aí direcionou essa formação. Achei que eles tiveram uma boa postura, isso ajudou também nessa estratégia. Boa noite, professor. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Uma vitória importante, não só para garantir o ABC na final, mas também para o Alvinegro decidir em casa, né? O segundo jogo, sim. Claro, se o ABC passasse nos pênaltis, seria na Arena das Dunas contra o América. Dessa vez garantiu sim o segundo jogo aqui no Frasqueirão. Qual o peso disso, não só para a questão de rendimento, mas também para a questão do emocional, os bastidores, você chegando agora para assumir essa equipe ABCdista? Eu acho que é fundamental você ter vantagem, né? Eu lembro que na coletiva anterior eu fui indagado em relação a perder a vantagem, né? Porque a gente tinha empatado no primeiro jogo e aí ia ter o jogo do nosso adversário no domingo. Falei, é difícil falar sobre suposição. Era uma suposição que o América ia ganhar o jogo do Santa Cruz, né? E daí desenvolveu a primeira rodada e agora a segunda rodada nos proporcionou essa situação positiva, né? Mas, assim, você ter o último jogo em casa, diante da nossa torcida, mas se a gente for num primeiro jogo e não conseguir trazer vantagem para o último jogo, ela passa a ser negativa, é jogo a jogo, não adianta. Eu lembro que eu passei uma situação parecida com essa na final da Copa do Nordeste, em 2019, contra o Fortaleza. O Botafogo da Paraíba conseguiu trazer a final da Copa do Nordeste para João Pessoa. Falei para o grupo, que maravilha. Só se a gente for lá em Fortaleza e tomar de 3-0 no Castelão, o segundo jogo não tem sentido. Então, acho que tem o fator de ser o último jogo aqui, diante de você fazer um primeiro jogo muito forte, aí para selar, né, o segundo jogo dentro de casa. Aristo Ícaro aqui da Jovem Pan, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco também da pressão que esse time do ABC, esse grupo, que não foi você que construiu, né, isso é bem verdade, o torcedor sabe disso, é um grupo que você pegou no meio do caminho, você chega com o extintor na mão para apagar um incêndio desse tamanho, e hoje você consegue uma vitória que vale muito para o ABC, vale inclusive o ano que vem. Sim. Vale a Copa do Brasil, se a CBF não mudar, né, a organização da Copa do Nordeste vale, Copa do Nordeste também. Eu queria que você falasse disso, da importância dessa vitória para tirar um pouco da pressão do grupo. Os jogadores falaram um pouco disso na saída, né, que tira um pouco da pressão. O BC tinha saído para o Olaria, para o Maracanã. Fala um pouco disso e a projeção já para os jogos contra o América. Obrigado. Fico bastante feliz de poder colaborar. Mesmo a gente vindo limpo, né, de um projeto e não estar envolvido desde o início aqui numa pré-temporada, nessas eliminações, a gente tentando ficar isento, né, de absorver as situações de fora, mas você começa a conviver diariamente, né? Então você vê um pouco desse peso, né, que foi as eliminações, o Maracanã, o peso da eliminação do Olaria, tanto é que houve a troca de comando, e isso começa a assombrar um pouco, né? E a gente tem que ter esse equilíbrio. Um adversário chato, esse Laguna, que joga meio que sem responsabilidade, porque a responsabilidade é do ABC, e tive que trabalhar todos esses aspectos, né? Sabia o quanto significava, a diretoria, né, precisava dar uma resposta também, para chegando, né, nessa final, garantindo o calendário do ano que vem. Os jogadores precisavam também, né, uma terceira eliminação, que seria talvez um desemprego amanhã, né? A gente tem que ser realista, e foi isso que eu pontuei para eles. Não tem como sustentar um elenco numa transição
tá para vir Série C aí na frente, com 3 eliminação, é reformulação total. Até a gente tá chegando capaz de correr risco também. Futebol é isso, né? Então, a confiança, ela tá presente e a resposta tem que ser dada. A gente tem que ser prático, entender o peso e entender a importância, né? Então, nós entendemos o peso do jogo e a importância. Fomos lá, transferimos e fizemos o que tinha que ser feito. Ponto. Então, agora é se preparar para buscar o título, sabendo também que um clássico, né? Arquirrivais que vão duelar durante 180 minutos, mais os acréscimos, e quem tiver mais equilibrado, melhor nesses 2 jogos, vai conseguir o título estadual. Professor, boa noite. Boa noite. 2 perguntas em uma, se eu puder responder, agradeço. Com relação às mudanças, acho que foram 5 mudanças ao todo, né, se a gente considerar a última partida. Teve também um ar de tentar dar uma chacoalhada no plantel, tentar mudar, assim, talvez as peças, para ver se aquela questão, até que o senhor falou na outra entrevista, né, de tentar melhorar também a parte do relacionamento, teve um pouco disso. E com relação à escalação de Danilo Alves e o Emanuel no ataque, né? Te agradou a partida que os dois fizeram juntos? Se é uma coisa que você pensa em repetir daqui para frente? Obrigado. Sim, eu acho assim, a gente teve a semana, tivemos um jogo, fomos cobrados pelo empate, né? Em questão de postura, não foi bem quisto, né? Porque não era um mandante, mas foi dentro da nossa casa. Então tem que pensar, eu vi o jogo do adversário, nós nos enfrentamos, e de novo contra o próprio adversário, em cima do que eu tenho no elenco, o que eu posso gerar de novo. O Laguna veio com o mesmo padrão, ele trocou uma peça, né, e pôs outra, né? Ele tirou o JV suspenso e pôs o paraguaio ali, né? Moran. Só isso. Eu falei, eu preciso gerar um desconforto. Ele talvez trabalhou a semana espelhando um time igual. Eu vou criar um fato que eu possa surpreender e desconfortar. Eu acho que com os dois lá eu consegui incomodar bem. Mesmo errando algumas estratégias da nossa parte de construção, mas o nosso volume aumentou, o adversário correu mais para trás do que o primeiro jogo. E quando o pessoal vem de fora, meio que sem a pressão dos que vinham jogando mais, eles vêm leve, né? E vem e pega o jogo como se fosse o jogo da retomada, né? Então acho que aconteceu o Ezequiel, o Manuel, o Henderson, que não vinha figurando ainda, né, em nenhuma partida, o próprio Danilo Alves, né? Tiveram boa performance. E sobre a do Danilo, agora ontem eu assisti o América contra o Santa Cruz, agora entender mais um pouquinho, né, a semana. Será que fica legal com os dois? Um jogo fora de casa? Qual o procedimento? Esquerdinha saiu com um incômodo, vai recuperar, não vai recuperar? A gente vai conseguir desconfortar o América dessa forma? Não. Qual que é o melhor encaixe? Aí eu tenho, né, uma semana para pensar. A América tem um compromisso agora, não sei com o Moacir se ele vai poupar, se ele vai com o time alternativo, como ele foi, né, contra o Ceará. Enfim, eu tenho que... Agora vai ser essas estratégias, né? De estudar, mapear, ter as melhores escolhas e jogar um clássico grande. Boa noite, Evaristo. Júlio Araújo, da Rádio 96 FM. Boa noite. Tentar fazer 2 em uma também para você. O Henderson ainda não tinha sido utilizado em nenhuma partida, né, na temporada. Queria que você fizesse uma avaliação do jogo dele, né, desse confronto. Tanto é que ele saiu aplaudido pelo torcedor. O torcedor tem um carinho, né, até porque ele é um atleta da casa. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o jogo dele e também queria que você falasse sobre os contra-ataques da equipe do ABC. Não é de hoje que o ABC, quando chega no último terço, ali naquele 3 contra 2, aquele 4 contra 3, não consegue fazer o gol. Tanto é que aconteceu hoje pelo menos 2 ocasiões, uma delas, inclusive, no pé do Joãozinho, que ele fica cara a cara com o Dan Moroni e não consegue marcar o gol. Como é que pode
Como é que você pretende ajustar esses contra-ataques do ABC para que a assertividade seja melhor e o ABC consiga matar as partidas? Sim. Sobre Henderson, o jogo é uma transferência da semana, eu penso assim. E ele já vinha na semana anterior me agradando nos comportamentos de treino. Até falei isso na coletiva, né? E aí, essa semana ele continuou com a mesma performance da semana anterior. Teve uma atividade na segunda-feira na reapresentação, um jogo treino. Ele fez um bom jogo. E aí, na lesão do Anderson Rosa, a possibilidade dele iniciar. É um menino da casa, é um menino que já girou alto através de uma boa performance, né, quando jogou aqui a Série B e teve a oportunidade de sair para jogar uma Série A no Atlético Goianiense. E hoje, mesmo sem muito tempo sem estar no jogo, suportou bem, personalidade, tirou de trás, tem um bom trato com a bola. Sem a bola é um menino que marca forte, né? Gostei bastante da atuação dele. Sobre os contra-ataques, semana eu fiz uns 2 trabalhos buscando isso, de sair forte em superioridade, gerar 3-2, 5-3. Desenhei alguns treinos nesse perfil, e melhorar isso é repetir, né? Então, essa semana detectamos que é isso que está faltando, vamos repetir. Acho que a evolução vem de muita repetição, né? Detectamos isso. O que a gente evoluiu de uma semana para outra? Vamos manter. O que precisamos evoluir mais? É essa questão de terminar melhor a jogada quando você tem a superioridade. Então, dar ênfase nisso. Era um jogo que era para ser definido. O Alisson mostrou muita humildade ali. Ele podia fazer o 99º gol dele, né? Tava para ele o goleiro, ele deixou o Joãozinho numa situação limpa. O Joãozinho bateu a primeira firme, o goleiro do Maroni fez uma defesa. A segunda, aí ele quis ser muito plástico ali. Ele poderia bater de novo, forte ali, não ia gerar tanta insatisfação da arquibancada, se ele bate de novo e pega no zagueiro, né? Então são situações que também eu vou ter que pontuar ao longo da semana, que ali você faz 2-0, praticamente você mata o jogo. E se você toma um revés ali numa bola parada, vai para os Muito bem, a entrevista